nessa manhã está conosco o pastor Milton. Pastor Milton, ele é o mensageiro de Deus e vai trazer o recado dele para nós. Pastor Milton foi meu pastor quando eu era jovem, né, pastor? Criança é complicado, né? Senão vai acabar entregando a idade. Pastor Milton foi o meu pastor e continua sendo o meu pastor. Ele foi o meu pastor no Mato Grosso, quando ainda era juvenil. Depois ele foi meu pastor no Paraná. E agora ele continua sendo meu pastor aqui em Santa Catarina. Ele ocupa a função de ministerial da associação. Ou seja, ele é o nosso pastor, ele é o conselheiro, ele é o pastor dos pastores. Aliás, se alguém tiver alguma reclamação minha ou dos outros pastores, é com ele que você pode fazer. E pode fazer hoje ainda pessoalmente, por telefone, da maneira que vocês desejarem. Aproveitem, tá? Pastor, Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua esposa, seus filhos, os dois são pastores também, e te use poderosamente para deixar o recado dele para a nossa igreja, a querida Igreja do Cabe. Amém. Obrigado, pastor Isaías. Bom dia. Feliz sábado. Eu pedi permissão ali para o cameraman para eu descer e ficar mais próximos de vocês, né? Nós queremos dar também as boas-vindas a você que nos acompanha pelas redes e que Deus possa abençoá-los também neste momento. Muito bem, nós tivemos aqui já a participação do louvor, momentos de oração. Aliás, o louvor pelo quarteto, eu soube que há um cirurgião no quarteto, isso é bom. Eu vou deixar aqui uma dica e um desafio para o quarteto. Quando tiver uma cirurgia muito difícil, doutor, leva o quarteto para cantar. Olha, o elemento surpresa faz diferença, né? Só não cantem muito sobre o céu, porque daí a pessoa vai dizer, poxa, o quarteto já está me direcionando para o céu, né? Não vai dar certo a cirurgia. Mas que Deus possa abençoá-los, vocês continuem cantando. Nós precisamos entender, irmãos, e dias atrás estudamos na escola sabatina que nós não podemos ou não devemos separar o nosso estilo de vida da nossa fé. Então, se você é um profissional, em qualquer área que seja, em algum momento tente incluir Deus, né? Tente testemunhar, a forma você vai descobrir, Deus vai lhe iluminar. E que assim seja, que a nossa vida seja um sermão, um testemunho, porque já dizia Spurgeon, de 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão a vida do cristão. E o que nós precisamos hoje é testemunharmos do cristianismo verdadeiro, né? E por falar em cristianismo verdadeiro, nesta manhã, eu quero mesclar aqui o sermão, um pouquinho de história e de seminário. Então, nós temos aí na Bíblia a revelação de Deus, né? Temos aí alguns textos que falam da nossa missão como cristãos, e eu queria dizer a vocês que a Bíblia passou por esses processos. A revelação antes era tete a tete, né? Deus falando aos seus filhos, profetas, os patriarcas. Depois vieram os papiros, os manuscritos. Temos também a Bíblia impressa. E hoje, muito facilmente, nós temos a Bíblia em mãos. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Hoje se aproxima já dos 5 bilhões de exemplares já vendidos. Infelizmente, não é o livro mais lido, mas é o mais vendido, né? E aí estão as lições que nós podemos tirar da Bíblia. O problema é que quando igrejas cristãs deixam de falar da Bíblia, do Evangelho, aí necessita-se buscar outros recursos. Eu estava andando uma vez num determinado bairro, no sul, e encontrei esta faixa, né, em frente a uma igreja tradicional Mocotó. E olha essa outra aqui, baile da linguiça.
Olha só, irmãos, o evangelho que estão sendo pregados por essas igrejas, mocotó de galinha. Eu nem sabia que galinha tinha mocotó, né? Mocotó para mim era mais na área do boi, né? Bovino, mas eu não sei de onde vai tirar um mocotó de galinha, tem uma perninha muito fina, né? Mas tudo bem. O que eu quero mostrar é que quando nós nos desviamos do evangelho, nós temos que usar recursos para que as pessoas possam vir à igreja. E hoje na Europa, e também no Brasil, mas muitas igrejas se tornaram pontos turísticos e não de adoração. E as pessoas vão lá para ver a arquitetura gótica, outros modelos, enfim, mas para adorar a Deus já não há pessoas. E nesta manhã, então, eu gostaria de dizer a vocês que a doutrina cristã pura nasceu na vida e na pregação e revelação de Jesus Cristo. Depois vieram os apóstolos que deram continuidade a esta doutrina. Mas houve uma ruptura entre o cristianismo, ou no cristianismo. E essa ruptura, ela foi uma somatória de fatos e eventos, e através de Constantino, que é o que se destaca nesse contexto, ele elaborou um decreto, e ali nesse decreto ele dizia que as pessoas deveriam observar o dia do sol. E como os cristãos estavam num contexto de perseguição, Constantino ele disse que havia se convertido, que iria parar com a perseguição, e só que ele disse, olha, eu sou um cristão, mas vocês cristãos têm que fazer algumas concessões para nós convivermos bem. E ele então impôs algumas ideias que não faziam parte da igreja apostólica e nem muito menos da pregação de Cristo. E isto, meus queridos irmãos, causou então uma ruptura, uma divisão na igreja cristã, que naquela época era só igreja apostólica cristã primitiva. E ali nós temos então o surgimento da igreja apostólica romana, católica. E esta igreja, ela acabou influenciada não só por Constantino, mas pela cultura romana. Então ocorreram adaptações políticas, ocorreram assimilações pagãs, e ocorreu o poder e o domínio absoluto praticamente das pessoas, porque a ideia era que o líder principal da igreja era o representante direto de Deus, e o que ele dizia era lei, porque Deus revelava a ele. Bom, essas características provocaram uma reação num dos padres, chamado Martinho Lutero. E Lutero, estudando o livro de Romanos, ele fez uma tentativa de se aproximar daquela primeira igreja cristã. Só que esse movimento, ele se fragmentou, infelizmente, também. E na revista de hoje, na reflexão, há uma menção a Lutero. E ali diz que Lutero, ele teve luz, mas não foi uma luz assim completa. Ele cumpriu a sua parte. Mas a sequência do protestantismo, infelizmente, também fragmentou-se. E aí, então, nós tivemos a Idade Média, nesse contexto, mas Deus sempre teve o seu povo como igreja cristã primitiva, irmãos. Se você for ler um pouquinho sobre a história dos valdenses, dos huguenotes, eram pessoas que literalmente deram a vida para manter a Bíblia na sua originalidade. Os valdenses, eles eram negociantes, mas devido às perseguições, eles tiveram que ir para os Alpes, né? E eles moravam nas montanhas, nos matos, mas eles tinham escolas, você pode ver isso aí depois em algum artigo. Mas o fato é que a ideia era de se manter aquela originalidade do cristianismo. Bom, como esse outro movimento cristão, a Igreja Apostólica Romana, ela cresceu, ela ficou robusta, porque tornou-se mais adequada
as facilidades, né, da vida. E você sabe, irmãos, que o cristão ele vive uma batalha. Jesus promete a vitória, mas é uma luta renhida contra o mal todos os dias. É um processo de santificação que deve ser prazeroso quando eu desfruto da plenitude da presença de Deus na minha vida. A religião não deve ser um fardo. Mas eu só suplanto esta ideia de fardo quando eu realmente entendo a essência do cristianismo. E torna-se, então, uma mudança de visão. Por exemplo, alguns olham a lei de Deus como sendo algo muito restritivo, mas depende da maneira como a gente entende. Os meus sogros moram em Recife. O meu sogro, a minha sogra, ela já descansa. Mas eu já fui 4 vezes a Recife de carro. Eu fui uma vez de Cuiabá a Recife. Olha a insanidade, irmãos. Nós saímos de Cuiabá, o meu filho mais novo era um bebê ainda, e eu fiz uma caminha, eu tinha um Fiat Uno, e naquela parte do bagageiro ali em cima, eu fiz uma caminha e larguei ele ali, e nós fomos embora. Imagina, né? Uma freada brusca que desse, um menino voava pelo para-brisa do carro, mas Deus tem misericórdia da gente, né? Naquela época não tinha uma lei assim tão rígida com relação a cinto e segurança, enfim. Mas eu fui, né? 3.000 e poucos quilômetros. Eu fui de Ijuí a Recife de carro. Fui de Porto Alegre a Recife de carro, 4.000 quilômetros aproximadamente. Meus queridos, é muita distância. Mas se você sai com o carro, falhando o freio, a parte elétrica não funciona direito, você buzina onde não deve, você ultrapassa onde não deve, será que você vai muito longe nessa viagem ou qualquer outro trajeto? Não vai. Porque a lei ela está te limitando por uma questão de segurança. Agora, se você está dentro da lei, tudo corretamente funcionando, não há nenhum problema. Você pode rodar esse país todo sem nenhuma restrição? Sim ou não? Sim. Nesse sentido, a lei me dá o quê? Total liberdade. Então, quando Deus diz assim, filho, não faça isso, é para o nosso bem, não é para nos limitar, nos restringir. Só que Deus me deu o livre-arbítrio. E eu posso fazer uso do livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu quero é bom. Então, essa igreja, esse movimento, ele caracterizou-se pela autoridade papal absoluta, nós já mencionamos. A ênfase era na revelação de Deus, mas no sentido assim, revelação de Deus, mas eu, como líder, é que determino. Então, tudo, quando eu não tinha resposta, isso pertence a Deus. E aí veio um problema muito sério, que nós vamos ver. A igreja endemoniou a ciência. Qualquer descoberta diferente daquilo que a igreja pregava até então era um terror, e a pessoa às vezes pagava com a própria vida, e houve abuso de poder e corrupção. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, pesquise sobre a Inquisição. Visite o Museu da Inquisição, na internet ou pessoalmente lá em Lima, no Peru, e você vai ver mais ou menos o que era a Inquisição, ok? A Inquisição nada mais era do que a igreja perseguindo a igreja. A igreja maior perseguindo aquela igreja que queria fazer a vontade de Cristo, a originalidade cristã. E isto, meus queridos irmãos, essas características neste movimento apostólico romano foi criando um caldeirão. E esse caldeirão explodiu. Só que aqui, talvez não dê para você ver muito, mas ali estão os reformadores, tá? Não foi só Lutero. Lutero ele ampliou algumas ideias e foram contemporâneos, uns antes, outros depois, mas veio a reforma. E com a reforma, houve também uma, entre aspas, revolução de ideias. Porque a ciência começou agora a descobrir algumas coisas, só que esses homens, irmãos, cientistas, eles tinham medo de dizer algumas coisas, e alguns deles foram até presos e alguns mortos pelas ideias. Por exemplo, Nicolau Copérnico,
um astrônomo polonês, ele desenvolveu a teoria do heliocentrismo. O que é isto? Até então, a igreja defendia aquilo que se chama de geocentrismo, ou seja, o universo gira em torno do planeta Terra, o Sol gira em torno da Terra, essa era a ideia. Aí vem Nicolau Copérnico e diz assim, não, olha, pela observação, pelos cálculos e tal, não é assim. A Terra que gira em torno do Sol, o sistema solar e há outros planetas. Meus amigos, isso aí foi uma blasfêmia. Porque a igreja pregava que a Terra era o centro. Aí vieram outros, né? Johannes Kepler, também um matemático, teólogo, astrônomo alemão. Galileu Galilei, o pai da ciência moderna, esse aqui realmente sofreu bastante, né? E ele só conseguiu publicar o seu livro no ano da sua morte, porque até então ele tinha sido proibido. Temos aqui um francês naturalista. Aqui, então, a partir desse aqui, James Hutton, Lamarck e Darwin, praticamente naturalistas, geólogos, biólogos, e aqui começou a desenvolver-se, então, a teoria da evolução. Pois bem, com a explosão desse caldeirão, surgiram movimentos sociais. Um deles, racionalismo. Agora, eu, como cientista, descobri que eu posso saber mais coisas do que a Bíblia diz. Então, esse negócio de Bíblia não é bem assim. Na realidade, a coisa está aqui, na minha mente. O meu Deus está dentro do meu cérebro. Eu tenho condições de descobrir coisas que a igreja não me disse. E o racionalismo provocou outros movimentos também. O evolucionismo, através dessas teorias criadas por eles, esses cientistas, tá certo? Apesar que alguns deles eram cristãos, mas o evolucionismo ele se divide em partes. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes você diz assim, eu sou dono do meu nariz, ninguém vai me ditar nada. Isso aí já é o resultado de uma visão anterior. Alguém já desenvolveu essa visão para você. Você está só repetindo. É o que a gente chama de cosmovisão. É a maneira como você entende a vida, o mundo ao seu redor. Mas olha ali, ó, nós temos o evolucionismo ateísta. Deus não entra na história da Terra, apesar que ele existe. Temos o evolucionismo agnóstico. Se Deus existe, ele é tão superior que a mente humana não consegue captá-lo, compreendê-lo, então nem é bom se interessar por isso. Temos o evolucionismo panteísta, tudo é Deus, a natureza é Deus, as árvores são Deus, a pedra é Deus, o mar é Deus, a água, o sol, tudo é Deus. O evolucionismo deísta, Deus é uma obra da razão, é uma ideia minha, não existe milagre sobrenatural, né? É um Deus explicável. O evolucionismo teísta, Deus criou a matéria com propriedades evolutivas. Criacionismo progressivo, Deus criou, mas em períodos longos, de 1000 anos. E criacionismo bíblico, que é o que o cristão acredita. A Bíblia é a palavra de Deus escrita por seus relatos. Bom, tivemos o romantismo. Esse movimento achou um terreno muito fértil no Brasil. E há mais de 50 anos a cultura brasileira é influenciada por aquilo que se chama de novelas. Lembram do Pecado Capital? Aqueles que viveram na era dinossáurica. Irmãos Coragem, né? Dê uma olhada depois assim na pesquisa para termos de conhecimento. De lá para cá, todos os anos, durante 365 dias do ano, novelas no lar brasileiro, no horário nobre da família. Vocês acham que isso não muda a cultura do Brasil? O romantismo, irmãos, ele traz outras coisas. E daí vem o ateísmo também. Mas eu quero falar aqui um pouquinho ainda do romantismo. Ó. O romantismo, ele exalta o egocentrismo, o nacionalismo e a liberdade de expressão, que como teoria não tem nada de errado, mas quando levado ao extremo causa prejuízos, né? Nós não vamos ter tempo de falar sobre cada um deles, mas olha só, a liberdade de expressão,
é um dos pontos mais importantes da escola romântica. Nem regra, nem modelos, afirma Victor Hugo, um dos mais destacados românticos franceses. Pretendendo explorar as dimensões variadas de seu próprio eu, o artista se recusa a adaptar a expressão de suas emoções a um conjunto de regras pré-estabelecido. Da mesma forma, afasta-se de modelos artísticos consagrados, optando por uma busca incessante da originalidade. A originalidade em si não tem nenhum problema, é bonita. E se você quer ser original, seja você mesmo. E aqui uma palavrinha às mulheres, com todo respeito, mas as mulheres, elas têm um senso de querer ser diferente uma da outra, né? A minha esposa tem uma palestra sobre comunicação, e ela coloca ali uma ilustração, uma charge de um homem cumprimentando outro homem. O homem olha para o homem no olho, bom dia, e é aquilo ali mesmo. A mulher, quando dá um bom dia, o olhar dela pega do pé até a cabeça. Ela dá uma olhada assim, angular, e capta cores, tipo de sapato, vestido, penteado. Ela capta. É uma coisa como que assim, natural. Mas, às vezes, a gente é movido pela opinião dos outros. E eu lembro quando houve o tal do lançamento da chapinha. Vocês lembram da chapinha? Algum ainda tem a chapinha. E um dia eu cheguei numa igreja, eu era o pastor na igreja, uma igreja mais ou menos grande, e eu olhei assim, eu levei um impacto. Eu digo, mas parece que eu estou diante de uma tribo indígena. Todo mundo de cabelo lisinho, assim, bonitinho e tal. Eu digo, mas elas não querem ser diferentes, mas está todo mundo igual aqui, né? Mas é só um parênteses aí, né? A originalidade é coisa maravilhosa. Mas quando você usa a originalidade para descartar qualquer regra, irmãos, aí nós entramos num terreno perigoso. E este movimento romantismo, ele desenvolve esta ideia com muita ênfase. Pois bem, quando a ciência hoje fala mal da igreja, irmãos, não é a igreja apostólica cristã, mas infelizmente eles não fazem essa distinção. Eles criticam aquela opressão que viveram por séculos. Não foi uma coisa de um ano, dois, foram séculos. A igreja reprimindo o desenvolvimento, as descobertas, as novas ideias. Então a ciência criou uma repulsa. Mas, apesar disso, os maiores e grandiosos cientistas do mundo são ou foram cristãos. E hoje não se dá conta disto. Isaac Newton, eu tenho um livro de Isaac Newton falando sobre profecias do Apocalipse. Eu acabei esquecendo, eu sempre trago quando eu falo sobre esse assunto. Charles Darwin, ele não era ateu. Ele desenvolveu teorias e ampliou o caminho para o ateísmo, mas ele tinha os seus princípios cristãos também. Agora, hoje se torna até um status você chegar e dizer assim, eu sou ateu, principalmente no mundo acadêmico. Por isso que eu tenho batido na tecla, e eu estou numa escola, numa igreja escolar também, nós como cristãos devemos ler, nos aprimorar, pegar livros que nos dão argumentos. Você assista aí vídeos, Dr. Rodrigo Silva, pastor Wilson Paroski, Amin Rodor, homens que dão sustentação à teoria do criacionismo. Porque você entra na universidade, de uma maneira até injusta, se prega só o evolucionismo. O evolucionismo é uma teoria, irmãos. E a gente fica acanhado, com medo de falar, de se expor. Eu preciso ter muito mais fé para ser um evolucionista do que um criacionista. Mas, sigamos aqui. Então, quando a ciência critica, ela está falando daquele movimento ali, e não do movimento cristão primitivo. Todos esses movimentos, e especialmente a reforma protestante, ela se subdividiu em movimentos espirituais, religiosos. Ali surgiram os luteranos, metodistas, batistas, puritanos,
morávios, congregacionais e outras. Boa parte desses, especialmente os puritanos e os congregacionais, fugiram da Europa para o Novo Mundo. Eu tive o privilégio de visitar o local onde os primeiros pioneiros chegaram na América. Eles têm até hoje lá uma pedra, numa praia, e ali está escrito o ano da chegada deles ali. É 1600 alguma coisa. E esses pioneiros, eles se estabeleceram na América, e ali, então, desses grupos surgiram os adventistas, principalmente esses três: metodistas, puritanos e congregacionais. Por isso que alguns críticos, alguns dissidentes dizem assim: mas no início a nossa igreja não cria na Trindade, a nossa igreja não agia desta forma, a nossa igreja não acredita. Lógico, eles tinham uma ideia da herança de onde eles vieram, mas eles foram se aprofundando no estudo da Bíblia. Se você lê livros da história da nossa igreja, você vai ver, irmãos, que depois da decepção de 1844, os pioneiros, eles passavam noites estudando a Bíblia. Noites. Não era 10 horas. Não era só 7 dias. Era uma sequência de estudos aprofundados das profecias, para saber aonde que eles tinham errado, porque eles haviam marcado uma data. E alguns de nós não prestaram atenção nisso e ainda hoje fico aí marcando data. Outro dia eu tive que falar com um que está dizendo que Jesus vem em 2027. Eu digo: meu irmão, eu quero que Jesus venha hoje, não é em 2027. Mas uma pergunta: se Jesus não vier em 2027, o senhor vai se responsabilizar pelas pessoas que acreditaram na sua história e se decepcionaram e agora não creem mais em nada? E a Bíblia não é muito clara? Daquele dia e hora ninguém sabe? Pois bem, o adventismo, ele surgiu numa tentativa, irmãos, de recuperar algumas doutrinas que haviam se perdido na poeira do tempo. O sábado, mas o sábado não é exclusividade dos adventistas. Havia os batistas do sétimo dia, e ainda hoje existe, um pequeno número, mas existem. A questão da reforma da saúde, esta é quase, sim, uma questão mais nossa, né? E nós temos esse privilégio da revelação há mais de 170 anos. E hoje, quando você vê um artista, um esportista dizendo que não come isso, não toma aquilo. Outro dia, um atleta aí, mundialmente famoso, ele tirou o refrigerante da frente e colocou uma garrafa d'água. Vocês devem saber quem foi. Ele. E a gente fica assim: mas ele. E nós, há 170 anos, sabemos que o açúcar faz mal, né? Olha lá, santuário, esta sim é exclusivamente da igreja adventista. Nenhuma outra igreja prega a doutrina do santuário. E se prega, não é na visão bíblica, incluindo o Velho Testamento. E sobre o juízo também a maioria dos cristãos creem e pregam. Então, este movimento, irmãos, foi uma tentativa de se voltar ao Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos em Ellen White uma pessoa que veio do ramo metodista. Os metodistas, eles caracterizavam por exaltar o livre-arbítrio e eram organizados em suas maneiras de adoração. Daí a palavra metodistas. A nossa liturgia adventista vem de origem metodista. E Tiago White, ele veio dos puritanos, cujo lema era trabalho duro, economia, Bíblia como guia, estilo de vida simples e piedade. Então, eles exaltavam a vida cristã conforme a Bíblia nos coloca. Eu gostaria de ler esses textos, irmãos. Concluindo, então, esta nossa reflexão, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, vamos ler o 2 também.
E ali diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Este é um perigo que vivenciamos hoje. Líderes religiosos com a consciência cauterizada apresentam a Bíblia, mas não na sua essência verdadeira, não na essência cristocêntrica. Na segunda carta de Timóteo, também no capítulo 4, versos 1 a 5, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E João, no Evangelho, capítulo 6, no verso 68, nós temos ali a resposta de Pedro, quando Jesus fez um discurso. No verso 60, alguns acharam esse discurso muito duro, porque Jesus falou da essência do cristianismo, da vida cristã. E aí Jesus depois dirigiu seus discípulos e perguntou a eles, né? Vocês também vão se retirar, vão fugir da raia? Aí Pedro respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Queridos, aqui está a essência do Evangelho. A essência do pecado sempre foi a tentativa da criatura agir independentemente do Criador, de Deus. Essa é a essência do pecado, o orgulho. Isso começou com Lúcifer no céu. A essência do Evangelho é sempre Deus buscando, tentando salvar suas criaturas da perdição. E a pergunta é: em qual lado você está? Ou estará? Porque nos últimos momentos da história desta terra, numa visão ilustrativa, na margem do rio, né, para transpormos o rio, há um hino que fala sobre o rio, né? A gente quer chegar na outra margem, é a nova terra, o novo céu. Mas até lá, haverá uma grande luta entre Cristo e Satanás. E o ponto decisivo é a questão da adoração. O sábado como o selo de Deus, retratando o seu poder criador, remontando desde o Éden, e um outro sábado, que não é o sábado do sétimo dia, mas o primeiro dia da semana. Nesse simples gesto de eu aceitar ou não, eu estou tomando uma decisão com relação a adorar aquilo que Deus realmente espera de mim. Que Deus me fortaleça no desejo de servi-lo, de buscar, como nós estamos fazendo aqui nesses dias, em oração, o discernimento, o estudo da Bíblia, para que através desse conhecimento eu possa estruturar a minha vida com satisfação, com alegria, pela recompensa que nos espera.
eu quero convidar o quarteto aqui a cantar. Eles vão falar desse rio. Preste bem atenção na letra. E após, então, eu quero orar com vocês. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar, chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou. Deu-lhe dessa água viva e ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial.
Cristo satisfaz. Amém. Podemos ficar em pé para orarmos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra. Possamos valorizá-la mais, aplicando os Seus princípios à nossa vida. A intenção aqui, Senhor, não é de criticar nenhum movimento, nenhuma pessoa. A intenção é revermos a história e observarmos como o Senhor tem conduzido o Teu povo e a Tua mensagem através dos anos e das eras. Que sejamos sábios, possamos apenas viver o cristianismo conforme Cristo viveu. Possamos ter em Cristo o nosso modelo. E que nesses dias de oração, para alguns também de jejum em algum momento, possamos realmente sentir, Senhor, o prazer e a alegria de desfrutar da Tua presença na nossa vida, na nossa existência. Nos dê paz no coração em meio a um mundo tão atribulado. Que o Senhor possa desvendar nossos olhos para contemplarmos a beleza das Tuas leis, dos Teus princípios, das Tuas orientações. E um dia, Senhor, juntos estejamos naquele lugar maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Um novo céu, uma nova terra. Que esta visão possa nos motivar a continuarmos a nossa jornada cristã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje: frutos no deserto. Miguel e Gladys nunca duvidaram das promessas do Senhor e formaram uma grande família. Matias, Sebastião, Mayra, Max, Juliana, Estevan, Jonatas, Manuel e o pequeno Jeremias. A aprovação do projeto transformou a vida da família toda. A empresa mineradora cumpriu com tudo o que tinha prometido. O projeto consistia em que devíamos trazer energia até o sítio, porque não havia. Era quase impossível, mas o Senhor ajudou, porque eram 1000 metros de fios. E segundo, nós tínhamos que fazer um reservatório. Cavar um buraco de uns 2 metros de profundidade por 20 de largura. E depois a escavação para o encanamento. E tudo isso foi sendo feito por eles. Eu perguntava e eles me falavam que não, que era tudo um presente mesmo. E eu continuava orando ao Senhor para que continuasse sendo feito. Então conseguiram fazer o encanamento, colocaram as mangueiras e depois trouxeram o equipamento. E aí a equipe instalou. Enquanto eles estavam trabalhando, eu perguntei para eles se eles não tinham ouvido nada que eu devia pagar alguma coisa. Porque eu não podia crer que era um presente. E eu era consciente que era algo caríssimo. Porém, sempre me diziam não. Igual quando o pessoal trazia os materiais, eles perguntavam o meu nome e descarregavam. E eu perguntava, preciso pagar? Não, assine aqui e só. É o comprovante. E aí fui pegando mais confiança, agradecendo ao Senhor, certo? Porque aquela oração que eu fiz foi atendida e... Bom, agora o Senhor me presenteou com isto que é algo belíssimo que eu só via pela televisão e nunca cheguei a imaginar que eu poderia ter. Nós plantamos o tomate fora de época, pois já era tarde. E no momento que nós plantamos em 6 de janeiro... Meu irmão e as pessoas que passavam falavam, não, você não vai conseguir colher.
porque já era tarde, vai vir o gelo e não terá colheita. E eu orava ao Senhor porque eu estava convencido de que o Senhor permitiu isto, o fruto iria aparecer. E bom, começamos a trabalhar com a ajuda de um engenheiro e deu um belíssimo tomate. Um tomate que ninguém acreditava que fosse daqui, da região de Rátia. Eles falavam que eram de Mendonça. Bom, eu os convidava para que viessem aqui para olhar, e eles vieram. Colhemos 1000 caixotes. Nós conseguimos um lucro muito bom. E então eu decidi comprar o terreno para doar à igreja. Depois sobrou um dinheiro que eu doei para fazer a fundação. E eu também comecei a minha casinha e que hoje estou a ponto de terminar, certo? Com toda essa bênção. Perante tantas bênçãos, Miguel se sentia em condições de realizar seu grande sonho. Construir uma igreja para que ele, sua família e seus vizinhos pudessem adorar ao Senhor da melhor maneira possível. No prédio da igreja, ainda falta terminar a construção dos banheiros e da sala para as crianças. Entretanto, já é a melhor construção dessa região. A igreja se tornou um ponto de referência para os habitantes da região e serve também como um centro comunitário. Miguel e Gladys não deixam de agradecer a Deus por esse milagre em suas vidas. Diariamente, eles leem a Bíblia juntos, oram e louvam a Deus por suas maravilhas. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a Ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Convido você a termos uma palavra de oração, assim como você está mesmo. Querido e bom Deus, aqui estão as nossas ofertas. Aqui está o nosso dízimo também. Nós pedimos a Deus que o Senhor possa abençoar e que possa
ser frutífero na obra de pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.